Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje, fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para essa partida, o treinador argentino deve levar a campo uma formação com 3 zagueiros. Rafael no gol, no miolo de zaga então Alan Franco, que está renovando o seu contrato aí com São Paulo, Arboleda e também o Sabino. Ali na direita o Cédric Soares, na esquerda o Enzo Dias, muito provavelmente no meio de campo Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio, e lá na frente o André Silva ao lado ou do Oscar ou do Juan de Neno. Então este é o provável tricolor. Tá certo, Marina? Beijo grande para você, um abraço para todo mundo. Tchau. Muito obrigada, José Paz. Complementando as informações do Zé, Lucas de fato não pode jogar, ainda está nesse processo de recondicionamento físico. Lucas Ferreira também não joga, dores no quadril. O Luciano, como o Alex diz, está suspenso. A escalação deve ser essa mesmo, né? E contra um Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta. Conta esse timinho aí que vai jogar. Ó, pra vocês, São Paulo, eu vou deixar o Pedro fora, pronto. Ainda tem o Pedro fora, né? Vai jogar com o De La Plata, né? O garoto lá. É um jogo muito difícil pro São Paulo no Maracanã. E tem que tomar cuidado, tem que fechar a casinha. Mas essa crise interna, não só de Pedro, não só do Pedro que nem vai jogar, mas essa crise interna, né, da diretoria e etc e tal. A campanha no Mundial que foi ok, mas acabou não passando do Bayern. Você não acha que pode afetar um pouquinho o campo ali? Primeiro que eu não creio que é uma crise. Tá. Até porque são jogadores experientes, jogadores que precisam dar sequência no campeonato, e até porque o objetivo, quando parou a competição, para o Flamengo é estar em primeiro lugar. Né? Tanto é que nós vimos o jogo tão esperado, Flamengo e Palmeiras, foram lá e fizeram um grande jogo contra o Palmeiras. Então o Flamengo hoje não pode perder pontos. E o São Paulo também não pode perder pontos, porque nós estamos discutindo agora a situação do São Paulo na tabela. Então tem que tomar um jogo aí com muitos detalhes. É isso. Tem que esperar e considerar, inclusive, que o empate, por exemplo, seria um grandíssimo resultado para o São Paulo. Sim. Né? Porque é o início de um novo trabalho, o Crespo está assumindo agora, a gente vai começar a ver o trabalho dele sendo refletido em campo no decorrer dos jogos, porque ele ao contrário dos outros treinadores, chegou no meio do caminho, né? E tá tendo que conhecer. Tem outra, né, Alex? Quando ele estava no São Paulo, estava uma pandemia, não tinha torcedor, Pois é. Agora não, agora os torcedores. Logo no Maracanã também, com a torcida do outro lado Ele tá tendo lotada. que conhecer o elenco agora, ele tá aprendendo a lidar com os jogadores, de que jeito que ele pode utilizar, tudo agora. Com Pedro ou sem Pedro, vocês acham que vai ser muito difícil ali? Eu acho que vai ser muito difícil. Sim. Vamos começar então pelo sistema tático, né? Eu disse aqui para você que não era uma garantia de que o Crespo usaria 3 zagueiros, que era o esquema vitorioso do título paulista, quando ele dirigia a equipe lá atrás, até por conta da saída do Juan Tressoldi. Mas ele, de fato, só treinou o time com 3 zagueiros desde que ele reassumiu o time. A primeira versão, até, Tironi, tinha o Ferrarese no lugar do Arboleda, que o Arboleda se reapresentou depois. A Arboleda, aliás, 8 anos de São Paulo, né? Completou 8 anos de São Paulo, o jogador que tem mais tempo de São Paulo desde o Rogério Ceni na sequência, só isso. Mas aí o Arboleda voltou e ele instituiu o trio de zagueiros com Alan Franco pela direita, Arboleda no centro, na sobra, e Sabino na esquerda. O Ferrarese fica no banco, né? Trio de zagueiros, então muda o sistema. 3 zagueiros, 2 alas. Aí tá. Vamos começando. 2 alas. Na direita ele só tem um, o Cédric. Só um lateral direito. E o Vinícius foi pro Santos, né? E na esquerda ele tem Enzo Dias, ou o Wendel optou por Enzo Dias. Mas a minha maior surpresa foi do meio para frente. Né? Não era só os 3 zagueiros e os 2 alas, porque com algumas voltas do departamento médico, você falou do Oscar, mas voltou o Marcos Antônio também, que é muito importante, ele formou, em princípio, o trio com Marcos Antônio, Alisson e Oscar. Eu falei para você também que o Pablo Maia terminou mal ali, né? Que a dupla seria Marcos Antônio e Alisson, provavelmente.
e Oscar e uma dupla de ataque. Foi o jogo treino com Luciano e André Silva. Aí, meu velho, nós vamos chegar lá no Luciano, os caras descobriram. Pois é. Os caras descobriram. Aí não Agora, dá, né, tô te falando, velho. cara? É por isso que eu falo que é difícil o São Paulo esse ano. Aí é muita raça, né, meu? É Vamos muita combinar. raça. Talvez com a comissão técnica anterior, já sabendo quem estava pendurado, quem estava não sei o quê. Aí o Belmonte sai de férias. Você entende esses... Pô, mas não é possível. A galera talvez não saiba. Então os caras descobriram que o Luciano tá suspenso. Então ficou treinando com ele o tempo todo e o cara tá suspenso. Descobriram agora. Olha isso, Exatamente. cara. É demais, aí fica né? difícil, né? Aí fica difícil. E aí, Aí já dá uma enroscada, né? Dá uma enroscada. É isso. Dá uma enroscada porque... E aí ele treinou nos 2 últimos treinos uma formação diferente, que ele gostou. Com um trio no meio. Além de 3 zagueiros, um trio no meio. Alisson, Marcos Antônio e Bobadilla. Então, assim, além de 3 zagueiros, para os mais radicais, 3 volantes, certo? E na frente o André com o Oscar. O Oscar jogando meio como meio atacante, no lugar do Luciano. Mas ele não gostou muito do Oscar como meio atacante. E aí, na segunda parte, no segundo treino, treinaram Dineno e André Silva. O Dineno tá treinando bem, fez gol para lá, fez 3 gols no jogo treino, blá, blá, blá. E aí o André Silva na função do Luciano e o Dineno na dele, centroavante. Uma dupla de ataque. Sim. Bom, o André Silva jogou assim já, né? Já jogou. Mas só para dizer que é bastante mudança, né? E aí o Oscar... Sim, quase outro time. É outro time. O Sem Oscar ponta. recuperar... Exato, sem ponta nenhum. O Oscar recuperado ficaria no banco. Isso que é meio louco também, né? E o Marcos Antônio, sim, esse recuperado, seria a única volta do DM no time titular. Né? Então o meio seria como? Alisson, Marcos Antônio e Bobadilla. Bobadilla, exatamente. O negócio é para travar o Flamengo, velho. Isso que eu ia falar, será que não tem a ver com o que ele vem pela frente, com o Flamengo? Líder do campeonato, etc. Jogo fora, Exato. Estreia, né? Acho que lembrando sim. Um pouco a estreia do Diniz lá, né? Exato, isso. Foi aquele 0x0 que o São Paulo jogou para travar o Flamengo. Eu imagino que sim, e essa formação, se jogar o Dineno mesmo, com os 3 zagueiros, ela fica muito forte na bola aérea, defensiva e ofensiva. Enfim, mas assim, com o Oscar, que provavelmente vai para o banco agora, você tem aquela coisa, ele bate falta, bate escanteio e tal. Eu fico até curioso para saber quem vai bater falta, quem vai bater escanteio, se o Oscar ficar no banco com essa turma toda. É um time bem diferente, mais diferente. O Oscar está plenamente recuperado? Tá plenamente recuperado e participou de todos os treinos, né? Desde da volta do time, ele e o Marcos Antônio, o Lucas e o Ferreirinha é uma outra coisa, a gente já fala daqui a pouquinho desses outros 2, mas o Oscar está plenamente recuperado e se ele ficar no banco é uma opção do Crespo para esse jogo especificamente. Lembrando, né, Tirone, já tem quarto o Bragantino, sábado o Corinthians, e o Oscar não vai poder jogar todos os jogos, o Lucas também não, aquelas coisas todas. Quer dizer, a leitura que se faz desse Oscar possivelmente no banco são algumas. Uma, estamos falando de um jogo que é contra um adversário muito forte fora de casa, e aí tá fechando o time. Tem essa outra leitura, o cara não vai aguentar todos os jogos, tem uma maratona pela frente, então, sei lá, talvez encare o Bragantino. Exato. E a terceira coisa disso tudo, desse novo time, é que sim, é um novo time. Exatamente. Quando a gente fala assim, não, é uma mudança de treinador, não. É uma mudança de muita coisa. Vamos combinar, o Zubeldia jogou 90% das vezes com ponta, o tempo todo. É verdade. Ele põe um time que sem ponta. Exato. Perfeito. Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do Tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada.
E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? São Paulo estreia o Crespo e com muitas mudanças, Alexander. É um time... A prévia possível do São Paulo, ela é um time bem diferente do que o Zubeldia mandava a campo. Claro que ele tem alguns jogadores que não estavam disponíveis e outros que não estarão, mas é um time, de ponto de vista de estrutura diferente. Começando pelo sistema de jogo, né? O Zubeldia utilizava 3 zagueiros, mas o Ferrarese era mais como um lateral direito. E aí o Crespo aproveitou bastante esse período para implementar o sistema com 3 zagueiros. Do que eu consegui conversar com as pessoas, em nenhum momento ele testou alguma variação que não fosse com os 3 zagueiros. Ele entende que para esse time é o melhor justamente para potencializar o Oscar e o Lucas, mas resta ver quando que ele vai ter o Lucas. Então é o São Paulo que teve aí 17 dias de preparação para essa partida específica. Durante o período não fez amistosos, fez só um jogo-treino com a equipe sub-20, que acabou vencendo por 6-0. O destaque do jogo foi o Dineno, que pode ser a única surpresa da escalação para essa partida contra o Flamengo, porque o Crespo testou ali um Rafael no gol, aí os 3 zagueiros seriam o Alan Franco atuando pela direita, ele que atua mais pela esquerda com o Zubeldia, agora ele vai atuar como um zagueiro pela direita, o Arboleda e o Sabino tendo oportunidade nesse sistema, aí as alas ficam com o Cédric Soares e o Enzo Dias, e aí para essa partida específica ele vinha treinando muito com o Luciano, fazendo uma dupla de ataque com o André Silva, mas como o Luciano ele vai cumprir suspensão, olha, o Luciano tomou cartão amarelo, contra o Vasco, ele vai cumprir suspensão no Rio de Janeiro, aí o Crespo optou por colocar mais um meio-campista. Então, além dos 3 zagueiros e dos 2 alas, ele vai jogar com o Marcos Antônio, o Bobadilla ganhou a vaga do Pablo Maia, o Pablo Maia também ainda não está conseguindo ter um ritmo de jogo bacana, não voltou bem desde a contusão, então ainda precisa recuperar um pouco de ritmo. Aí vai jogar com o Marcos Antônio, Alisson e Bobadilla no meio-campo. Aí vem a dúvida, o André Silva vai ser o centroavante, e aí fica ou Dineno ou Oscar. O Oscar também treinou no time titular, o Oscar tendo um pouco mais de liberdade, jogando como segundo atacante. E aí o Dineno pode ser o cara que aparece ali. O Ferreirinha, a tendência dele ficar no banco de reservas. Uma novidade importante, é um jogador muito querido pelo torcedor de São Paulo, o Luan foi relacionado. Então o Luan pode ter uma oportunidade novamente ali com o Crespo, ele já vinha treinando normalmente com o Zubeldia, mas ele não parecia estar nos planos do ex-técnico do São Paulo. E aí agora o Crespo relaciona pela primeira vez desde que ele voltou ao tricolor paulista. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E enfim, depois de um mês, o tricolor volta a campo hoje, jogando fora de casa contra o Flamengo. E mesmo nesse jogo difícil, fora de casa contra o líder do campeonato, é muito importante, né, o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, ou pelo menos um empate, até porque está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. O Crespo vinha armando a equipe com Luciano e André Silva, né, mais à frente, mas o Luciano está suspenso. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, aí a linha de 3 com Arboleda, Alan Franco e Sabino. Aí Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson e Enzo Dias.
Aí vem a dúvida se vai jogar Oscar e André Silva ou Dineno e André Silva mais à frente. E eu venho sempre falando aqui no canal, faz todo sentido o São Paulo enfrentar hoje um Flamengo e depois um Bragantino, 2 jogos muito difíceis fora de casa, utilizando esse esquema com 3 zagueiros. Mas, por exemplo, mais para frente, o Tricolor vai jogar em casa contra um Atlético Paranaense ou contra um Vitória da vida, que muito provavelmente vai se defender jogando apenas com um homem no ataque. Aí, na minha visão, já não faz tanto sentido assim. Então, por que não? Ao invés do Crespo fixar um esquema no São Paulo, começar a analisar jogo a jogo. E agora vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro, para vocês verem o quanto é importante essa partida do São Paulo hoje. Até porque o Tricolor vai enfrentar o líder do campeonato Flamengo, que mesmo sem jogar na última rodada, lidera com 24 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Bragantino com 23, em quarto o Palmeiras com 22, em quinto o Bahia com 21, em sexto aparece o Fluminense, em sétimo o Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em oitavo, Botafogo com 18. Em nono, Mirassol com 17. Em décimo, Corinthians. Em 11º, o Grêmio, os dois com 16 pontos. Em 12º, Ceará com 15. Em 13º, Vasco da Gama com 13. Em 14º, São Paulo com 12. Então, em 12 jogos, o São Paulo venceu apenas 2, empatou 6 e perdeu 4. Em 15º aparece o Santos, em 16º Vitória, em 17º Internacional, os 3 com 11 pontos. Em 18º Fortaleza com 10, em 19º Juventude com 8 e em último lugar o Sport com apenas 3 pontos. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o time do São Paulo é fraco, que o elenco é limitado, que não sei o quê, aí a gente vê a classificação que mostra o Vasco da Gama, o Ceará, o Grêmio, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então, será que esses times têm mais elenco do que o Tricolor? Não faz muito sentido. E agora vamos torcer para que com essa troca de treinador e com as voltas de alguns jogadores importantes, caso do Lucas Moura e do Oscar, do Marcos Antônio e do Ferreirinha, o São Paulo jogue melhor. Até porque agora vai ter uma sequência pesada pelo Brasileirão. Vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude, em casa contra o Fluminense e fora de casa contra o Internacional. Também vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. E o São Paulo segue no mercado atrás de 2 a 3 reforços. Mais um lateral direito, até porque o Igor Vinícius foi para o Santos, o jovem Mike sofreu uma lesão e o Ferrarese, que vinha sendo improvisado na lateral direita pelo Zubeldia, vai voltar a ser zagueiro. Então, com isso, o São Paulo conta apenas com o Cédric e com alguns garotos da base para a posição. O Crespo também pediu mais um zagueiro, até porque o Juan Tressoldi foi devolvido para o Sassuolo. O São Paulo conta com Arboleda, com Alan Franco, com o Ferrarese e com o Sabino. Mas como o Crespo vai utilizar nesse esquema de 3 zagueiros, ia ficar apenas um no banco de reservas. O São Paulo também pretende trazer mais 1 a 2 homens mais para frente, um meio-campista que pode jogar no lugar do Matheus Alves, mais um atacante de lado de campo, que deve ser o Gonzalo Tapia do River Plate. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!